descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria de puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria,
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. Show. Valha-me Deus, nosso Senhor, um jeito manso de falar. Seu nome é Chico, o velho Chico, um homem feito só de amor. Seu nome é Chico, o velho Chico. Valha-me Deus, nosso Senhor. Sonho lindo, ver o mundo pelo seu
a esperança, vida eterna, sol de amor no peito. Valha-me Deus, nosso Senhor, olhar profundo de quem é. Seu nome é Chico, o velho Chico, a paz que todo mundo quer. Seu nome é Chico, o velho Chico, Chico Bondade Xavier. Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue a sua vida e os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após toda dor vem alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for,
Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Foi? Obrigado. Ele está ficando cada vez melhor. Alô? Ó, tá ligadinho. Alô? Acho que ele tirou o igual lá. Alô? Agora tá. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Semana passada, uma semana de chuva, né? Ficou todo mundo preso aqui no estacionamento, mas todo mundo teve que aprender a dar ré, né? Até lá frente. Então vamos aproveitar esse momento, colocar Jesus no nosso coração, no nosso pensamento, fazer desse momento um momento nosso, né? Nós corremos o dia inteiro, temos os nossos problemas normais de todo encarnado, mas a gente também deve deixar um tempinho para nós mesmos. Isso faz parte, né? Nós somos responsáveis por essa nossa reencarnação. No nosso processo reencarnatório, o que é mais importante? É a minha reencarnação. E depois o quê? O meu acerto com os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles irmãos que trabalham conosco. Então aproveitemos esse momento. Façamos desse momento um momento especial. Aproveitem a palestra, porque desde que vocês entram na casa, a espiritualidade já vai trabalhando em cada um de vocês. Então, o atendimento fraterno que antecede a partir das 19 horas, quem tiver necessidade, a partir das 19 horas, pode chegar que já tem um atendimento fraterno. Quem não puder vir à noite, sabe de alguém que precisa desse atendimento fraterno, nós também temos às terças-feiras à tarde. É a partir das 15, Sérgio? Na terça à tarde? A partir das 15 horas. Tá? Então vamos nos preparar, colocar Jesus em nosso coração e nosso pensamento. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai. Seja o teu santo e divino nome e venha a nós o teu reino de paz, de amor e de bondade. E seja feita a tua vontade, aqui na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. E a cada dia que se inicia, ó Jesus, que possamos sempre ser rodeados pelo teu amor, fortalecidos e amparados, e coloquemos o amor, a fraternidade e o perdão em nossas ações diárias, reconhecendo, ó Jesus, a nossa pequenez diante de ti e o quanto ainda necessitamos do teu amor, do teu amparo e do perdão de todos aqueles que magoamos ou ofendemos. Graças a Deus e graças a Jesus. Pedimos a proteção da corrente espiritual desta casa, a corrente espiritual de proteção externa, a corrente espiritual desse trabalho e de todos os mentores que se fazem presentes. Que possamos sempre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecermos as correntes do bem em auxílio aos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. A palestrante da noite é a nossa irmã Ana Célia Pupo. Ela é da USE de São Vicente, tem um longo trabalho aí no espiritismo, em evangelização, em várias áreas, né, Ana Célia? Então, hoje ela é a nossa palestrante. Aproveitem, porque o tema é muito bacana. Para frente, para trás. Pronto? Então tá. Uma boa palestra a todos vocês.
boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente entre nós. Então, nós trouxemos hoje saúde física e espiritual. Aí nós temos a imagem, a figura, o desenho, né, a pintura de Emmanuel, o mentor de Chico Xavier. Em outubro de 1939, lá no grupo espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, um amigo espiritual lembrou aos companheiros a discussão de temas doutrinários. E eles queriam fazer perguntas ao espírito Emmanuel a fim de ampliar o seu conhecimento. Então, Emmanuel explicou a eles, ao grupo, ele deu umas orientações de como iriam ser feitas essas perguntas. Porque as perguntas iam ser feitas de quem participava do grupo espírita Luiz Gonzaga e também de outras casas espíritas ali da região. E ele explicou que ele iria dar as respostas de acordo com a sua experiência, porque ele era um espírito em evolução. Então, as respostas não poderiam ser definitivas. Ele disse que ia dar as respostas de acordo com o seu conhecimento, com a sua experiência. E ele deu umas diretrizes de como seria feito esse trabalho, para que o pessoal seguisse, né, a risca. E ele explicou que o espiritismo, ele está baseado num tripé. A ciência e a filosofia, elas estão ligadas à Terra e estão sempre em evolução. As descobertas da ciência e da filosofia estão sempre avançando de acordo com o conhecimento do homem, o estudo, as pesquisas. E essas duas bases ligam o terceiro ponto do triângulo aí, ligam à divindade, ligam às coisas divinas, ou seja, é a parte da religião. Então, o espiritismo está baseado nesse tripé: ciência, filosofia e religião. Então, ele pegou e disse que ele iria dividir o trabalho, iria fazer em partes, né? Então, ele explica o campo filosófico e científico sempre é um campo da investigação, que o homem está sempre descobrindo coisas novas. E o aspecto religioso estaria a sua grandeza divina. Então, as questões apresentadas a ele foram as mais diversas, mas ele deu uma ordem para essas questões, né? E aí nós tivemos o livro O Consolador, que foi publicado em março de 1940. Temos aí esse mês de março completando 86 anos de publicação desse livro. É um livro de estudo, é um livro muito importante dentro da doutrina, dentro de todas as obras que Chico Xavier psicografou, e é um livro que todos nós deveríamos ler, estudar, né, para conhecer melhor a doutrina espírita. Então, esse livro Consolador foi dividido em 3 partes. A primeira parte fala da ciência, da química, física, biologia, psicologia, ciências aplicadas. A segunda parte fala da filosofia, fala de vida, sentimento, cultura. E a terceira parte vai falar de religião, vai falar do Velho Testamento, do Novo Testamento, vai falar de evangelho, de amor, vai falar da doutrina espírita também, muitas questões. Então, é um livro muito rico de conhecimento para todos nós. Então, nós trouxemos só algumas questões, né? Porque o livro tem inúmeras, que nós trouxemos só algumas. Como é considerada nos planos espirituais a medicina terrestre? É uma das perguntas que foram feitas ao espírito Emmanuel. E ele respondeu que dentro do seu aspecto ético, de consciência, a medicina terrestre, ela é considerada uma missão espiritual. Então, se aquele profissional da medicina, aquele médico, aquele enfermeiro, o técnico de enfermagem, aqueles que trabalham com a medicina terrestre, se forem imbuídos de boa vontade, de amor ao próximo, fizerem o seu trabalho
com boa vontade, o que vai acontecer? Eles serão socorridos e amparados pelo plano espiritual. Estarão sempre, aquele que estiver trabalhando para o bem, eles estarão sempre bem acompanhados da espiritualidade amiga. Não importando a religião que esse profissional esteja professando. Ele pode ser espírita, pode ser de outra religião, mas ele estará sendo amparado pela espiritualidade amiga. Questão 95. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? E a saúde, a gente pensa em saúde quando a gente não tem dor, quando a gente está bem fisicamente, mas isso é para o homem terrestre. A saúde é o equilíbrio perfeito dos seus órgãos, do seu corpo. Mas para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma. E muitas vezes, para a perfeita harmonia da alma, vai precisar da contribuição de uma enfermidade, um problema físico qualquer, para que aquele espírito, né, que está encarnado, aquela alma, ela consiga galgar uma evolução. Porque nós sabemos que todas as doenças que nós temos são reflexos do nosso espírito enfermo. Não é? Aí o espírito enfermo se manifesta no corpo físico. Então, para nós aqui encarnados, estou com saúde, estou bem, não tenho dor, não tenho doença alguma, está tudo bem comigo. Mas para a espiritualidade não. Né? Para a espiritualidade, a harmonia da alma. Ou seja, às vezes, uma pessoa que está adoentada pode estar mais equilibrada do que um que está saudável. Porque ela está aceitando aquela enfermidade, ela está tratando, ela está cuidando, ela tem bons pensamentos, ela não é agressiva com quem está cuidando dela. Então, aí a diferença entre a saúde para nós encarnados e a saúde para o plano espiritual. Questão 96. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? Sim, toda moléstia do corpo. Então, as doenças se manifestam no corpo físico porque o nosso espírito está enfermo. Né? Então, olha lá, reflete o panorama interior. A gente reflete no corpo físico as enfermidades do nosso espírito. Né? Aí vem a pergunta interessante, mas se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação dos medicamentos humanos, a cirurgia. Então, se é problema do meu espírito, vai adiantar eu tomar a medicação? Vai adiantar eu fazer uma cirurgia? E aí a resposta de Emmanuel é completa, que a gente deve mobilizar todos os nossos recursos para a saúde do nosso corpo físico. Então, por muito tempo ainda, nós vamos precisar dos remédios, do cirurgião, dos farmacêuticos. Durante muito tempo, nós não vamos deixar de necessitar da ajuda da medicina terrestre, porque ainda não estamos em condições de equilibrar o nosso espírito, não estamos perfeitamente equilibrados espiritualmente, né? Porque aí vem a dúvida, mas se a doença é do espírito, vai adiantar eu tomar alguma medicação? Adianta sim. Né? Nós sabemos, através de pesquisas, que aquela pessoa que toma a medicação corretamente, com bom ânimo, com fé, acreditando que vai melhorar, ela consegue uma melhoria mais rápida do que aquele que toma a medicação. Eu vou tomar, mas não vai adiantar nada. Então, 50% daquilo que você está tomando, aquele medicamento, já não vai fazer efeito. Né? Então, por isso, a necessidade da gente utilizar ainda a medicina terrestre. Questão 98. Nos processos de cura, como deveremos compreender o passe? Ali nós temos uma pessoa sentada, né, um encarnado, para receber o passe, o médium passista ali ao lado, e o espírito auxiliador, o espírito passista ali, transmitindo as energias para aquele médium.
E o que Emmanuel explica aí? Que do mesmo jeito que a transfusão de sangue renova as forças físicas do nosso corpo, o passe faz a mesma coisa, né? Renova as nossas forças espirituais. Só com a diferença que a transfusão de sangue, o sangue é de um reservatório limitado. Nós estamos sempre vendo aí nos jornais, nos telejornais, a necessidade de repor o estoque de sangue nos hospitais. Precisa alguém doar para que tenha o sangue para ser utilizado nas transfusões. Diferente do elemento psíquico, né? Na hora do passe. Aquela energia do passe vem de um reservatório ilimitado, né? Os espíritos captam e transmitem ao médium para que ele passe para o encarnado na hora do passe. Aí Emmanuel nos diz, num texto muito bonito de lembrança fraternal aos enfermos, ele diz o seguinte: queres o restabelecimento da saúde do corpo, e isso é justo. Mas atende ao que te lembra um amigo que já se vestiu de vários corpos. Então ele está falando dele. Ele já teve várias reencarnações, já se revestiu de vários corpos e compreendeu depois de longas lutas a necessidade da saúde espiritual. Então, ou seja, as enfermidades que ele teve, as dificuldades que ele enfrentou, foram todas decorrentes da saúde espiritual. Então, a necessidade de nós preservarmos, termos esse equilíbrio. Então, nesse mundo difícil que a gente vive, de prova e expiação, agora as notícias aí nos telejornais, falando dessa guerra aí, então as pessoas ficam angustiadas, né? É longe, mas a gente se preocupa porque é uma energia que está envolvendo o planeta. Então, a necessidade da gente manter o nosso equilíbrio, as nossas preces, o evangelho no lar, a gente frequenta a casa espírita, a gente vem aqui, faz a nossa prece em favor do mundo inteiro, de todas as pessoas necessitadas. Então, Emmanuel está falando, pela experiência dele, o que ele descobriu, o que ele compreendeu em todas as suas reencarnações, a necessidade da saúde espiritual. E nós precisamos preservar a nossa saúde espiritual. Nesse tempo difícil que a gente tem visto aí, o aumento do suicídio entre crianças, jovens, adultos, pessoas religiosos também cometendo suicídio. Então, temos que tomar cuidado, né? Temos que preservar a nossa saúde espiritual, a nossa saúde mental, como dizem a medicina atual. Cuidado com a saúde mental. E a casa espírita é um local onde a gente renova as nossas forças e as nossas energias. E aí Emmanuel faz uma pergunta: nunca pensaste que o evangelho é uma receita geral para a humanidade sofredora? Está ali no evangelho todas as explicações que nós precisamos. As mensagens de Jesus, as ações de Jesus e a explicação dos espíritos. Em cada passagem de Jesus pela terra tem ali a explicação detalhada dos espíritos. Como Jesus como ele reagiu, que tipo de ação ele teve diante de diversos problemas. São lições para todos nós. No capítulo das enfermidades que buscam a criatura, necessitamos considerar que cada uma tem uma função justa e definida. Então, o que é qualquer doença que a gente tenha, tem um objetivo, não é? Para a nossa evolução. Por isso que ele fala a função justa e definida. Aquelas moléstias dificilmente curáveis, como a tuberculose, a lepra. No tempo que foi escrito esse livro, a tuberculose ainda, as pessoas morriam muito ainda de tuberculose, né?
a lepra, hoje nós já temos a hanseníase, já temos medicação para tuberculose. Então, são escoadouros de imperfeições. E ele está dizendo, a epidemia é uma provação coletiva, nós passamos por uma pandemia. Epidemia é quando há uma proliferação de uma determinada doença numa determinada região. O que aconteceu em 2020 foi uma pandemia. Essa doença se proliferou no mundo inteiro. Então, foi uma pandemia que nós tivemos. Há dores íntimas ocultas ao público que são aguilhões salvadores para a existência inteira. O que é as pessoas que estão aí sofrendo e que não contam para ninguém, né? As suas dores íntimas não são dores do corpo físico, são dores íntimas da sua alma e elas não contam para ninguém. Então, por isso que ele está falando, essas dores que você não conta para ninguém, do seu espírito, da sua maneira de ser, a sua não aceitação com a vida, a sua tristeza, a sua depressão. Então, são aguilhões salvadores para a existência inteira. As enfermidades oriundas dos acidentes imprevistos são resgates justos. Aí tem um caso. Certa vez, uma mãe apareceu no centro espírita para falar com Chico Xavier, lá no Luiz Gonzaga. E ela trazia o filho no colo. E ela dizia assim, o meu filho nasceu surdo, cego e sem os 2 braços. E agora ele está com uma enfermidade nas pernas e os médicos disseram que vai ter que amputar as pernas dele. Então ela estava desesperada, querendo uma resposta de Chico Xavier. E aí Chico, pensando no que ele iria responder para essa mãe, ele ouve o vozeirão de Emmanuel, dizendo assim para ele, diga à nossa irmã que esse filho que está nos braços dela, nas últimas 10 reencarnações, cometeu suicídio. E agora que ele está chegando aos 5 anos, ele está procurando um rio, um precipício, alguma coisa para ele se jogar. Então, os médicos estão com a razão. Ele terá as pernas amputadas, porque ele pediu no mundo espiritual que fosse tirada dele qualquer possibilidade dele cometer suicídio de novo. Então, a justiça divina acolheu e vai, então, realizar, não vai deixar que ele cometa suicídio novamente. Então, a gente vê aí a lei de causa e efeito agindo nas nossas vidas, né? Numa noite, Chico Xavier foi chamado às pressas pela família. Seu irmão José tinha desmaiado e estava muito mal. Esse irmão José, ele acompanhava muito o Chico nos trabalhos do Centro Espírita, né? E era um companheiro do Chico nos trabalhos. Quando o Chico chegou à casa do irmão, o médico lhe deu uma esperança. Disse para ele assim, olha, ele vai voltar. Ele vai voltar, vai demorar um pouquinho, mas ele vai recuperar a consciência. Aí o Chico ficou animado. Mas logo chega Emmanuel, perto dele, e diz assim, olha, ele vai voltar, mas ele não vai reconhecer ninguém. E ele não vai reconhecer ninguém. Consta do seu karma, né, da lei com a reencarnação, que ele deva ficar 10 anos internado no manicômio. Aí o Chico falou, meu Deus do céu, né, meu irmão, né, que me ajudava tanto na casa espírita, agora, né, vai acordar e vai ficar sem reconhecer ninguém, sem internado. Aí, de repente, aí passaram-se algumas horas e Chico viu assim, em volta da cama do irmão, vários espíritos, como se fosse assim um grupo, uma assembleia, conversando. Aí Emmanuel chega e explica para ele, olha, como o José trabalhou muitos anos atendendo as pessoas na desobsessão, atendia as pessoas encarnadas também com
com atendimento fraterno. Ele, então, os espíritos estão ali conversando, se leva em consideração todo esse trabalho dele dentro da doutrina, né, na ajuda ao semelhante, para que, em vez de ele ficar 10 anos no manicômio, ele desencarne já. Mas vamos aguardar. Aí Chico ficou ali esperando e passou-se mais algum tempo, Chico viu o espírito do irmão, né, como se fosse uma cópia dele, saindo assim, deixando o corpo e indo embora. E o irmão desencarnou. E o pai dele não se conformava, o pai dele não entendia a doutrina espírita. Ele dizia assim, quando as pessoas chegavam lá para ir atrás do Chico, procurando uma consulta com o Dr. Bezerra de Menezes, ele dizia assim, por que vocês estão aqui? Esse tal de Dr. Bezerra de Menezes não curou meu filho morreu, não curou a catarata do Chico, ele sente tanta dor, vocês vão embora. Então o pai dele se revoltou demais com a morte do filho. Ele não entendia, né, a doutrina, não entendia a espiritualidade com que o Chico trabalhava, né? No livro Pão Nosso, nós temos ali um texto que chama-se Socorre a Ti Mesmo. Nesse texto, um versículo de Mateus, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Então, esse versículo, Emmanuel, nesse livro Pão Nosso, como no Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, aqueles livros, né, eram pequenininhos, agora eles estão em formato maior, mas são livros ricos de conhecimento doutrinário. E aí, nesse texto, Emmanuel fala que a gente pode curar a catarata, curar a conjuntivite, mas a gente tem que corrigir a visão espiritual dos nossos olhos. A gente pode curar problemas do estômago, mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está se alimentando. A gente pode curar a arritmia, problemas do coração, mas a gente tem que ver que tipo de sentimento a gente está abrigando. A gente pode curar o reumatismo, mas tem que ver o que nossos braços, nossas pernas estão fazendo. De que forma nós estamos caminhando na vida. Então, ele cita várias enfermidades e diz que nós precisamos pegar aquela enfermidade que temos e analisar o que é que aquilo está nos ensinando. Por que é que eu estou com aquela enfermidade? Né? O que essa doença está querendo me ensinar? E aí nós voltamos para a saúde espiritual de que tanto Emmanuel fala. Então ele diz, consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Então vamos cuidar do nosso corpo físico, porque nós precisamos dele para estar aqui no planeta encarnado, para evoluir, para ter nossas experiências. Precisamos do corpo, mas precisamos ter responsabilidade tudo aquilo que a gente está fazendo com o nosso corpo físico. O Evangelho nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, é a receita geral para a humanidade sofredora. Então, nós temos que atender às necessidades dos nossos órgãos, porque é a nossa vestimenta. Mas não esquecer que a nossa saúde, né, depende da saúde mental, porque nós vamos levar isso para a vida imortal. Tudo aquilo que está acontecendo conosco hoje, as experiências boas e ruins, nós carregaremos conosco para a vida espiritual e para as próximas reencarnações. Cumpre teus deveres. Nesse livro, Coletânea do Além, aquele texto que eu falei, né, Lembrança Fraternal aos Enfermos, então, um livro também ditado por Emmanuel, ele diz assim, cumpre teus deveres, repara como te alimentas, busca prever antes de remediar, e pelas muitas experiências dolorosas que já vivi no mundo terrestre, recorda comigo aquelas sábias palavras do Senhor ao paralítico de Jerusalém. Então, novamente, ele está lembrando das experiências dele, as experiências vividas no corpo físico, nas suas reencarnações, né? Então, ele fala, recorda as palavras do Senhor ao paralítico de Jerusalém. Eis que já está são,
mas não peques mais para que não te aconteça alguma coisa pior. Então, nós sabemos que todos aqueles que Jesus curava, muitos que não acertaram o seu passo na vida, voltaram a ter as enfermidades. Então, a mesma coisa conosco, né? A enfermidade é um alerta para nós mudarmos o rumo dos nossos passos. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse ao Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, o que está fazendo na terra, para onde vai, e atrai para si os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, a doutrina espírita está aí para nos auxiliar. Ela não só abre a nossa consciência, mas ela também é consoladora, ela nos conforta, nos auxilia, nos ampara para a gente seguir enfrentando as dificuldades que todos temos na vida. E quando a gente estiver aborrecido, chateado, angustiado, achando que o peso das dificuldades estão muito grandes sobre o nosso ombro, o que a gente tem que fazer? Buscar a Jesus, né? Trazer Jesus para dentro do nosso lar, fazer as nossas orações, que nós teremos o amparo da espiritualidade amiga e de Jesus, para que a gente possa equilibrar e ter cada dia mais a nossa saúde espiritual. Que o Mestre Nazareno nos abençoe.